A nossa comissão, então, ela está na segunda gestão, no segundo ano da segunda gestão. Nós tivemos a primeira gestão até 2019, com a presidência do Dr. Marcos Fraga, que está presente aqui conosco, e a minha vice foi eu como vice-presidente. E no ano passado, então, assumi como presidente da comissão e o Marcos Pedroso, então, assume como vice-presidente até o ano que vem, né, Marcos, se Deus quiser. Então, nós realizamos sempre reuniões mensais, para quem não tem nos acompanhado, nós temos bastante interação nas redes sociais, nós temos o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, sempre como SEAC, OAB-RS, ou Comissão Especial da Advocacia Corporativa, SEAC, OAB-RS, né? Então, podem procurar, nos seguirmos, nós costumamos publicar bastante notícias em relação aos assuntos relacionados à advocacia corporativa, assim como todos os nossos eventos, né, quando ocorrem. Então, os nossos eventos presenciais sempre foram muito interessantes, mas os virtuais estão possibilitando a presença de mais pessoas. Nós tivemos o primeiro encontro virtual dia 25 de março, em que nós organizamos a nossa agenda do ano, né? Então, as nossas reuniões, elas ficaram programadas para a última quarta-feira do mês, com exceção agora de junho, por uma questão da agenda do nosso palestrante do dia, que é o Dr. Gia Franco, né? Mas, assim, foi uma exceção muito bem-vinda, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, no mês de abril, nós realizamos um evento com a participação do Dr. Leonardo Leite, também, que nos agregou muito como advocacia corporativa. O Léo é um amigo de longuíssima data, a pessoa que criou, que esculpiu a expressão advocacia corporativa no Brasil. Então, nossos respeitos eternos por ele, né? E o mês passado, então, nós tivemos a honra de receber as comissões da Advocacia Corporativa de Santa Catarina e do Paraná, num evento simplesmente fantástico, que nós tivemos mais de 150 pessoas participando, né, na noite, enfim, com apresentações muito especiais e muito vinculadas ao momento histórico que estamos vivendo. Então, apesar de amanhã eu completo 90 dias em home office, acredito que tem muita gente numa situação muito parecida com a minha, né? O Jean disse que completou ontem, né, Jean? Ontem, os 90 dias. E nós estamos ainda conseguindo interagir, crescer como profissionais e melhorar o ambiente que vivemos, né? Porque se já sempre foi necessária a advocacia corporativa, num mundo em que as legislações estão mudando, a velocidade que os números crescem, né, da pandemia, nós ainda somos mais e mais necessários. Bom, como comissão especial, então, para quem também não nos conhece, nós temos 4 grupos de trabalho. O grupo de trabalho vinculado à mediação, né, e disputas, na verdade, são disputas online, também mediação de disputas online, e ele é o coordenador do GT, é o André Chaves. Nós temos um segundo GT, que é formação do advogado corporativo, que está sob a batuta da Iáscara, estão todos presentes aqui. Nós temos um terceiro GT, que é o que cuida das nossas redes sociais, com muita competência também, que é a doutora Manuela Lecui, que está conosco também. E nós temos o GT, que hoje está patrocinando o nosso evento, do ponto de vista de organização, de convite, e que vai mediar, que é o nosso GT que fala sobre societário. Então, apresentando isso, me coloco à disposição de todos. Quem tem interesse de participar conosco, só mandar uma mensagem lá para a OAB, eles encaminham para mim. Eu incluo no nosso grupo de WhatsApp neste momento. Nós não estamos emitindo portaria de nomeação de membros enquanto não voltarmos a nossa vida um pouco mais normal, né? Até porque nem tem como entregarmos isso. Mas a pessoa imediatamente é incluída no nosso grupo de WhatsApp e já começa a participar, então, das nossas discussões. Enfim, é um grupo muito rico para debates e para trocas. Dr. Marcos Pedroso, mais algum recado da comissão? Na verdade, é mais pontuar a gente está exatamente há 1 ano e meio, fechando o primeiro semestre, e não foi nada fraco. Nos causa uma preocupação boa de manter o excelente nível para o próximo semestre. E como nós temos esses 4 grupos de trabalho, mas a SEAC é extremamente aberta. Aquele que está um pouco insatisfeito, acho que está meio parado isso, meio parado aquilo,
tem toda a liberdade de propor a criação de um GT, a revolução de um GT, a desconstrução do GT, é um campo muito aberto. Então, mais do que convite, é convocação para que todos participem de forma bastante aberta. Isso já vem desde a gestão do Fraga e da Ana Carolina, já é um perfil, então não é essa gestão. Isso aí é desde a fundação, desde os idealizadores que veio deles. Mas pontuar, porque realmente a gente está num meio de ano bem traumático para todos, mas que a gente está conseguindo ser bastante resiliente e produtivo, né? Muito, muito. Nós já temos 117 participantes do grupo de WhatsApp, né? Então, ainda temos aí espaço aí para muita gente boa poder trabalhar conosco. Bom, então, dito isso, preciso agradecer ao Gianfranco, então, a presença dele, mas também agradecer ao Renan e o Iago por terem feito essa intermediação, né? E conseguido essa honra de estar conosco hoje, Jean. A gente quer muito te escutar. Só um último recado, né, Marcos? O Marcos Pedroso perguntou se ia ser que nem missa, a gente ia deixar para o final os recados ou não, mas só para dizer que o mês que vem a reunião mensal da comissão ela não ocorre. Nós fizemos isso como uma tradição, mês de julho, então a gente tem um pequeno recesso até para organizar o nosso evento de agosto, porque daí em agosto, como o mês do advogado, as comissões têm responsabilidade, então, de fazer um evento vinculado a algum tema específico, que normalmente a própria OAB nos encaminha, né? E ainda estamos pensando nesse, queremos o mês de julho para poder trabalhar forte para fazer um evento realmente muito importante para a advocacia no mês de agosto, em nossa homenagem, porque merecemos, né? Então, dito isso, passo a palavra para o Iago, que vai apresentar nosso palestrante do dia, né? Ou da noite. Perfeito. Muito Boa obrigado, noite. Ana. Boa noite a todos, então. Eu sou o Iago. Eu queria agradecer, então, primeiramente a Ana, a SEAC, pela construção desse espaço que eu acho que nesse ambiente que a gente vive hoje, ele se torna ainda mais importante, né? Eu acho que a gente tem mais dúvidas hoje do que respostas de como as coisas vão se desenvolver, enfim. Então, acho que ter esse ambiente aqui com pessoas tão experientes e que podem tanto contribuir para a nossa atuação é muito importante. Então, eu agradeço a SEAC aqui pela oportunidade e a OAB também. E essa oportunidade gerada em razão da crise, né? Como a Ana falou, no mês passado a gente fez uma reunião entre Paraná e Santa Catarina. Hoje a gente está com o Gianfranco, que também faz parte de uma comissão bem parecida com a nossa lá em São Paulo. Então, acho que vai ser uma troca interessante. Só apresentando um pouco o Gianfranco e a proposta aqui do nosso evento hoje, a ideia é realmente que seja um bate-papo. A proposta é que a gente consiga interagir, não que seja uma palestra, uma aula, enfim, é realmente assim, ter a possibilidade de tirar dúvidas ou fazer questionamentos, contar experiências, que nesse momento de instabilidade é tão importante. Então, sobre o nosso palestrante, ao qual eu agradeço ter aceitado esse convite, de trocar essa ideia com a gente. O Gianfranco é diretor jurídico da Yara Brasil Fertilizantes, vice-presidente e fundador do Comitê de Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo e também queria frisar o cofundador do Jurídico Sem Gravatas, que é um movimento que eu acompanho há alguns anos e é um movimento que tem a proposta de trazer uma abordagem mais dinâmica, pragmática, né, orientada para o negócio. E eu acho que é muito importante também para toda a advocacia corporativa acompanhar um pouco desse trabalho feito pelo Jurídico Sem Gravatas. Só para explicar um pouco, né, a proposta desse evento foi muito pelo artigo escrito pelo Gianfranco há alguns meses, eu acho, publicado na revista Análise, que tratava sobre um questionamento, né, um questionamento que eu acho que nós todos fazemos, enfim, nós que atuamos com o ambiente corporativo, que é se o departamento jurídico precisa gerar valor para as empresas, né? Então, acho que esse é o questionamento inicial, que é a proposta para a gente bater esse papo, trocar essa ideia hoje. E então, a ideia do evento é que possam ser feitas perguntas no decorrer da fala, enfim, então vocês podem ficar à vontade de fazer questionamentos. Existe aqui no Zoom o campo Q&A, né? Tem um Q e A aqui, que vocês podem fazer perguntas por esse espaço, e no decorrer da fala de Gianfranco e das outras pessoas, a gente vai introduzindo as perguntas.
Se preferirem também ter o bate-papo, mas eu acho que fica mais organizado através do Q&A. Então, sem mais delongas e agradecendo de novo a presença do Gianfranco, eu queria passar a palavra para ele. E aí a gente segue trocando essa ideia. Muito obrigado. Boa noite pessoal. Boa noite, Ana, Iago, Marcos Fraga, Renan, pessoal do AB Rio Grande do Sul. Uma satisfação, uma honra aqui, felicidade de estar aqui com vocês, né? Eu sou tão apaixonado pelo tema de gestão, que é uma das matérias também que a gente dá lá no curso de gestão de departamento jurídico no INSPER, aqui em São Paulo, né? Então, adoro falar sobre, adoro praticar e adoro compartilhar, né, esses temas de gestão. Então, como o Iago muito bem falou, fiquem bem à vontade aqui para bombar essa caixinha Q&A com perguntas, curiosidades, comentários, né? Ninguém aqui é senhor da verdade, cada um está vivendo a sua experiência, né? Eu vou contar a minha e fiquem super à vontade também para compartilhar aqui a de vocês, né? Eu me lembro muito bem que outro dia, né? 90 dias é outro dia, né? Foi praticamente ontem, né? Eu tirei uns dias de férias no fim de janeiro, começo de fevereiro, aí fomos ao Ushuaia, estava lá na Argentina, liguei um pouco a TV e estava falando de um vírus na China, né? Que chegou na Europa, mas que coisa, o que está acontecendo? No meio de fevereiro a temperatura já era outra, né? A coisa estava quente. Poxa, vamos cancelar reuniões, vamos cancelar eventos, sim ou não? E ali, em meados de março, a gente já estava decretando os nossos próprios lockdowns dentro da empresa, né? A empresa que eu trabalho, vocês devem conhecer, a Yara, uma multinacional norueguesa, eles já tinham fechado o escritório 10 dias antes. Então a gente fala, opa, se pegou lá, vai chegar aqui, vamos nos preparar de como enfrentar esse tipo de situação, né? Então foi fizemos até alguns testes, vamos todo mundo de home office aqui para ver se funciona, ver o que dá certo, o que não dá certo, laptop para todo mundo, e já no dia 16 de março a gente já estava todo mundo, né, trabalhando de home office, são 1.200 funcionários de escritório colocados em home office, mais alguns administrativos de fábrica, né, colocados em home office. São 30 e tantas plantas Brasil afora, né, e a gente está na cadeia do agronegócio. Então, a gente teve uma mensagem muito clara do nosso presidente, tanto mundial quanto o Brasil, no seguinte sentido: olha, pessoal, nós temos aqui uma missão importante. A missão da empresa é alimentar o mundo. Nós estamos na cadeia do agro. Tem um estudo que diz que se a gente parar de adubar a terra, né, no mundo por 1 ano, a produção de alimento cai pela metade. Então, isso é crítico, vai gerar fome no mundo, fome gera instabilidade, gera guerra civil, gera um monte de problema, né? Nós precisamos manter a nossa atividade rodando e a gente precisa cuidar da saúde e segurança dos nossos funcionários. Então, esse foi sempre uma bússola que, em todas as decisões corporativas que a gente se enfrentava, e no dia a dia foram muitas, a gente olhava essa bússola. Bom, eu estou protegendo minha equipe, eu estou trabalhando para a continuidade aqui da produção, então era sempre com esse olhar aqui, nunca arriscando a vida de ninguém, nunca arriscando a saúde de ninguém, que a gente foi seguindo aqui o nosso trabalho, né? E aí, vida de departamento jurídico, vocês sabem, muitos de vocês são, ou muitos de vocês atendem, né? Departamento jurídico é a vida como ela é. Então, as decisões, elas acontecem ali na hora, né? Você tem que tomar uma porção de decisões todas na hora. E por isso que é tão importante essas ferramentas de gestão, né? Então, você não consegue implementar a gestão do dia para a noite. E quando você é pego numa crise, se você tiver de calça curta, se você tiver sem essas ferramentas, vai bater muito mais cabeça para chegar no resultado, ou vai tomar algumas decisões aí às cegas, né? Então, eu sou um defensor dessa disciplina, né?
Tem uma fala do Simon Sinek, eu não sei se alguns de vocês acompanham eles tem diversos TED Talks, eles têm diversos Small Talks também, um consultor importante de negócio, e eles assim, gestão é que nem cuidar dos dentes, né? Então, você pode ir ao dentista 1, 2 vezes ao ano, que é você fazer um MBA, você fazer uma pós, você ler livros relacionados à gestão, mas o que realmente traz a saúde da tua boca, a saúde dos teus dentes, é o todo dia escovar o dente e passar o fio dental. 3 vezes ao dia. Então, a gestão é isso, né? A gente tem que estar constantemente, diariamente, olhando aquelas coisas importantes, né? Olhando os nossos indicadores, se relacionando com as nossas equipes, interagindo com os stakeholders, com os nossos clientes internos. Se a gente não fizer isso todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Não adianta a gente ir lá, fazer MBA, fazer um monte de coisa, que ali é a visita do dentista, né? Dar um banho de loja, dar aquela coisa bonita, sai com aquele hálito gostoso e tal, mas tem que exercer no dia a dia, né? Então, eu gosto muito dessa analogia aqui que o Simon Sinek usa. E aí, quando a gente é pego numa situação dessa, e infelizmente, né, tanto via a nossa comissão aqui de São Paulo quanto o Jurídico Sem Gravata, a gente tem visto diversos colegas perderem o emprego. Nem todas as empresas conseguiram operar ou conseguiram manter a sua atividade rodando, conseguiram manter sua geração de caixa, né, tiveram que fazer cortes importantes. E aí a gente se coloca naquela situação, né? Bom, eu como departamento jurídico, né, qual é o valor ou qual é a receita, né, qual é o que eu estou trazendo para a empresa para eu ser importante? Agora, no momento de crise, então, isso acendeu, né, com todas as luzes, porque é hora de se provar, é hora de provar que, de fato, né, o departamento jurídico traz, sim, agrega, sim, valor para a empresa. Então, não só naquela tomada de decisão importante que a gente vai conseguir olhar com uma lupa diferente e conseguir talvez minimizar a exposição do risco naquela decisão, mas de fato com medidas ativas mesmo, né? Com medidas importantes de fazer uma bela revisão do teu contingenciamento, de você ver onde tem dinheiro na mesa e fazer uma atuação importante. Então tem uma porção de medidas que podem ser tomadas aqui pelo jurídico, né? de redução de custos com uma porção de coisas, né? A gente tem o nosso orçamento na mão, inclusive algumas negociações difíceis com alguns parceiros, né? A gente fez approach com diversos fornecedores importantes e, eventualmente, ali, poxa, podemos postergar aqui alguns pagamentos ou podemos fracionar, podemos fazer de alguma outra forma. Então, o jurídico é um grande motor nesse sentido. E se mostra também com grande poder aqui de punch em todas essas negociações de força maior, né? Eu estava tendo uma discussão com uma colega minha, que ela é diretora jurídica daquela cadeia de inglês, que é muito grande aqui em São Paulo, chama CNA, e ela estava dizendo, do dia para a noite a nossa receita de aulas físicas foi, né, de 100 para 0, né, todas as salas fechadas, as pessoas ligando para cancelar o curso, né, os aluguéis estão ali vencendo, as contas estão vencendo, né, os custos dos professores vencendo. Então, ali, né, nitidamente, o departamento jurídico foi um super aliado para o negócio para conseguir levar essas negociações para frente e conseguir fazer aquele negócio lá prosperar. Mas nem todos, né? Tem tantos outros aí que estão caindo aí pelo caminho, ou seja, por uma grande dificuldade da empresa, ou seja, porque não conseguiram, de alguma forma, demonstrar esse valor que gera, né? Tanto no longo quanto no curto prazo. Vi que muitos de vocês aqui balançaram a cabeça. Fiquem super à vontade para tirar do mute e fazer comentários e fazer perguntas, tá, pessoal?
Passado aqui o tema de contingências e o tema aqui do calor da coisa, indo um pouco mais para o dia a dia, ferramenta de trabalho nossa, né, são os indicadores aqui de desempenho do departamento e os indicadores que a gente coloca como metas, né, anuais para o departamento buscar. E tem sempre uma mítica, né, em relação a esses indicadores. Eu gosto sempre naquela máxima do menos é mais, né? Claro que é importante você gerar muitos dados, né, cheirar aqueles dados, mas para depois persegui-los e correr atrás deles, né, tentar fazer aqui um escolher a dedo quais são aqueles dados que de fato estão agregando valor no teu dia a dia e quais são daqueles dados que estão alinhados com a estratégia da companhia para aquele momento, né? E é importante também dizer que a estratégia que a gente fechou no Business Plan lá em setembro e outubro do ano passado já não é a mesma de agora, né? Isso é uma coisa revisitada e viva. Então, esse cheque aqui você tem que fazer com os seus executivos, né? Bom, aquelas metas lá que a gente construiu no fim do ano para perseguir agora em 2020, com todo esse turbilhão de Covid e de problemas que está acontecendo agora, ainda vale mexer naquilo? Ou vamos passar um filtro de priorização, identificar quais são desses que eu tenho que buscar, quais são aqueles que eu vou abandonar, esquece, não vou mais olhar, e quais são os novos indicadores que eu tenho que perseguir. Se eu preciso gerar caixa a qualquer custo para pagar a conta do mês seguinte, bom, então aqui eu estou elegendo um novo indicador para perseguir e eu vou ajudar aqui a companhia a perseguir isso. Como? Vou me desdobrar. Então, isso é importante também, que os indicadores eles não estão escritos na pedra, né? Eles são vivos e eles têm que ser atualizados conforme o cenário muda. O melhor cheque para saber porque se na minha visão eles estão alinhados com o objetivo da empresa, a minha visão pode ser míope. A melhor forma de entender que os teus indicadores de fato estão alinhados com os objetivos da empresa é colocá-los ao escrutínio dos teus pares. Então, dividir com os teus pares das outras áreas os teus objetivos para que eles possam criticar, né, e possam alinhar e setar expectativas. Então, acho que esse é um exercício fantástico de transparência. Vou pegar aqui uma água só. Um exercício fantástico aqui de transparência e de alinhamento de estratégia, né? Você mostra o que você quer perseguir e pega esse alinhamento. Outro ponto aqui importantíssimo nessa definição das metas é ter o comprometimento da equipe com relação às metas, né? Então, se a meta não fizer sentido para a tua equipe, não fizer sentido para as pessoas que estão trabalhando nela, você não vai conseguir engajá-las, né? Então, tem que estar ligado a esse propósito da empresa e tem que estar ligado ao trabalho da pessoa. Se a meta for muito etérea ou tiver muito inatingível, aquela pessoa não vai se comprometer para perseguir essa meta, né? Então, vai ficar realmente uma brincadeira de checking the boxes, né? Então, de fato, aí esses indicadores têm que estar muito alinhados. E acho que um terceiro pilar que eu acho extremamente importante é o pilar da governança e da ética, né? Então, é claro que como departamento jurídico a gente vai estar sempre dando o melhor conselho, o melhor aconselhamento para fazer as coisas da forma correta. E isso poderia ser antagônico, eventualmente, a perseguir objetivos financeiros, mas no longo prazo, e especialmente nesse momento de crise, tem tudo a ver com a reputação e a imagem da empresa. Então,
as empresas elas têm uma imagem social hoje. E elas vão estar sobre um escrutínio muito grande do público e da mídia, né? Então, decisões e ações que são tomadas agora no meio da crise, elas vão ser julgadas quando a crise passar, e ela vai passar, essa crise. Então, atalhos, decisões, ainda que legais, mas não éticas, né? A forma como você interage com os teus clientes, consumidores e colaboradores, se for de uma forma não ética, agora, né, vai arranhar a imagem social da empresa lá na frente, né, quando essa crise passar. Então, eu acho que o jurídico ele pode provar o seu valor e pode agregar valor também nesse ponto, né? Então, não só jurídico, com seus compliance officers e os escritórios de advocacia também que aconselham as empresas, podem aconselhar nesse sentido, né? Que o atalho amanhã pode sair caro. Eu sei que aqui a gente está muitas vezes, né, tá vendendo o almoço para pagar o jantar, para conseguir atravessar a crise, mas tem formas e formas de fazer. E aqui sem nenhuma propaganda à empresa, mas a gente viu logo no começo da crise, quando teve os primeiros lockdowns, um grande desabastecimento. E um grande receio também da população com as pessoas de fora. Quem são um dos grandes motores do Brasil, né? São os caminhoneiros. Então, é o principal modal que atravessa, né, continentalmente aqui, desde os portos, né, no Atlântico até aqui centro-oeste, para todos os lugares do Brasil, são os caminhoneiros. Eles levam alimento, medicamento, as coisas para cima e para baixo, e as pessoas elas fechavam as portas para o caminhoneiro, não serviam comida para o caminhoneiro não tinha nem onde comer ali no começo, né? Não sei se você lembra de matérias. E aí veio o McDonald's a público, fazendo pedágios solidários e distribuindo sacolinhas com kits de comida tal para os caminhoneiros. Sim, baita golaço, né, do McDonald's. Então, o cara conseguiu, né, de uma crise, conseguiu uma propaganda gratuita. Estou eu aqui falando do McDonald's, eu nem como fast food. Sou todo atleta, corrida, esse tipo de coisa. Fazendo uma baita propaganda deles, porque achei fantástico. Então, a forma como as empresas vão reagir na crise, na pandemia, vão de fato moldar a imagem que as empresas vão ter ao sair dessa crise, né? Penso muito nisso. Dúvidas, inquietações, incomodações, comentários? Deixa eu começar, então, para instigar o pessoal aqui, porque eu já tenho algumas dúvidas. E vamos lá, Iago. Eu queria comentar sobre a questão, assim, logo quando a gente conversou, eu conversei com o Giano, um dos motivos que eu trouxe para ele, para a gente ter esse bate-papo, é muito pensando naquela situação da empresa que tem o departamento jurídico é um advogado interno, no máximo um advogado que tem um estagiário, né, que é uma situação recorrente, né, seja esse advogado interno ou um advogado externo, né. E nesse processo de decisão tão complicada do empresário, com certeza, na verdade, o advogado ele tem essa capacidade de auxiliar. E você falou muito sobre a questão de que o jurídico tem essa capacidade de avaliar a questão de quais contratos têm que ser renegociados, quais situações merecem ali um apoio mais de perto, né? Uma das coisas que a gente viu muito desde o início da crise foi a questão de renegociação de contratos e de demissões, né? De toda essa situação de que realmente uma readequação de custos. Eu queria que você falasse um pouco do que você acha assim, de um pouco de habilidade do advogado, seja um advogado interno ou externo, para essa situação, e uma habilidade que não é só jurídica, né? Porque eu acredito que seja tranquilo para nós analisar um contrato, ver quais são as multas, ou até mesmo renegociar o contrato, saber, por exemplo, interpretar qual é a medida provisória que está
sendo aplicado ali para a situação dos funcionários da empresa, quais são as soluções ou eventualmente as saídas. Mas uma coisa que a gente viu também, e aí ligando um pouco com esse final que você falou sobre a reputação das empresas. Algumas empresas fizeram programas de readequação de salário que tendem a ser mais humanizadas, ou até demissões humanizadas, né? Apoio na recolocação do empregado no mercado de trabalho, ou mantém-se um plano de saúde enquanto ele não consegue se recolocar. Eu vejo que o advogado também tem um papel de ajudar o empresário a construir saídas para opções não tão fáceis, né, que ele tem que tomar. Seja aí, como eu falei, né, do empregado, talvez selecionar empregados que precisam ser demitidos e construir uma forma mais humanizada dessa demissão, ou realmente, assim, qual fornecedor que eu preciso, que eu sei que eu não consigo cumprir o contrato com ele, né? Então, quais são essas habilidades do advogado interno, do departamento jurídico, para auxiliar na tomada dessas decisões difíceis nesse tempo? A primeira, vocês vão dar risada, mas assim, precisa ter cara de pau, né? Explico. Deixa eu explicar, né? Senão sai no tape aqui do AB, que eu falei que advogado tem que ter cara de pau. Mas tanto aquele gestor jurídico que tem um time, etc., mas quanto aquele lá que é o one man show ou one woman show, né? É a única pessoa de jurídico interno daquela empresa. Ou até mesmo, tá, um prestador de serviço, um escritório que atende uma empresa que não tem departamento jurídico. Ele tem que ter a cara de pau de se colocar à disposição e já dar o passo para frente e falar: estou aqui para te ajudar, parceiro de negócio. Então, na nossa empresa, a gente já tem uma cultura muito próxima do jurídico, trabalhar muito dentro, né? O jurídico é parte do negócio, a gente não... Então, a gente, no primeiro momento, foi criado um comitê de crise para atacar aqui o front, eu já estava sentado lá. E depois foram criados alguns outros subcomitês e gente do meu time sentado lá. Então, a gente já estava muito perto. Se você está numa empresa menor, ou se é só você ali, tem a cara de pau de dar o passo para frente e se colocar à disposição, se expor um pouco. Eu sei que a gente sai da faculdade com o treinamento de eu sou o advisor, eu dou opinião, mas a decisão é tua. Não, se expõe. Pensa assim, se o dinheiro fosse meu, decidiria como? Se eu estivesse enfrentando essa situação, se eu precisasse fazer essa demissão em massa, eu faria como, né? E se eu fosse uma dessas pessoas que está sendo demitida, como é que eu gostaria que fosse feito comigo? E aí já se coloca na frente e opina. Então, acho que essa cara de pau, no bom sentido, né, a palavra moderna e bonita é proatividade, né? Então, a gente vai ser proativo e se colocar à frente aqui das pessoas de negócio e se convidar para a festa. Né? Mesmo que não convidem a gente se convida para a festa. Acho que é uma primeira forma, uma primeira característica que nós aqui da advocacia corporativa precisamos ter, né? Exatamente, concordo muito, Gianfranco. Eu estou aqui me segurando. Fala, Renan, fala, não segura não. Não, assim, fazendo dois ganchos, na verdade. Um, tu trouxe até o gancho dessa questão que tu mencionou, que nós somos culturalmente, nós aprendemos nos bancos de faculdade, de academia, para ser um advisor e não tomar muita posição. E tu mencionou também um pouco atrás sobre fazer com que o teu time ele entenda que tu precisa, para ser parceiro do negócio, tu precisa entender de dados, tu precisa conseguir compreender talvez outras temáticas além de simplesmente analisar o direito, né? Porque eu acho que quem advoga como gerente jurídico dentro de empresa ou como advogado externo para empresas tem que aprender muito mais do que direito, né? Tem que aprender economia, tem que aprender contabilidade, tem que conseguir entender números para poder mostrar eficiência e ajudar realmente o seu cliente, né? Tanto sendo cliente externo quanto externo. A minha pergunta é como passar isso pro time, como na opinião de como tu
tu já trabalhou isso com o teu time. Uhum. E o segundo ponto, e qual a relação, como fazer com que a gente consiga, quais áreas, por exemplo, assim, ou como mostrar para o advogado a importância de entender tudo isso para tomar decisões. Por exemplo, a gente falou de valores de negócio, falamos de demissões, tipo, como conseguir fazer com que o time entenda a importância dos números, de entender números para tomar decisões, sair do direito. Excelente ponto, Renan, porque muitas vezes a gente entra com uma porção de ideias, mas se as pessoas estão conosco não coadunarem, não compartilharem, né, não fizerem parte aqui da mesma seita, da mesma crença, a gente não vai conseguir trazer o bom resultado, né? Eu lembro quando eu cheguei na empresa, eu tinha uma advogada que eu falei, bom, então agora vocês, né, como na área trabalhista, tem como meta aqui participar de todas as reuniões mensais aqui da área de operações que cuida das plantas, para você entender o que está acontecendo nas plantas. Ela falou, mas o que eu vou falar? Eu falei, olha, na primeira você não precisa falar nada. Você entra como ouvinte, você vai entender o que eles estão falando, qual é a dor do sapato, aonde o calo aperta para aqueles gerentes de plantas, né? E aí, tá, mas eu posso dar um treinamento sobre isso? Eu falei, legal, pode dar. E aí no teu treinamento não vai ter nenhum parágrafo, tá bom? Você vai trabalhar com números e gráficos. E é isso, porque essa turma toda aqui é todo mundo gerente de operação, é tudo engenheiro de produção. O menos engenheiro ali é engenheiro agrônomo. Então, esquece você falar de parágrafo, número, que é a linguagem que o executivo entende. Isso já tem uns 8 anos. E super deu certo. Então, acho que a forma para fazer o time acreditar é colocar o time no front, né? Então, se a pessoa está ali apoiando a área comercial, que tem problemas de representação comercial, tem problema disso, daquilo, bom, vamos criar aqui um comitê para discutir representação comercial quando a gente for contratar um novo, desligar um velho e tal, e vamos fazer um comitê multidisciplinar e põe um advogado lá, ou aqui no exemplo que eu dei das plantas, então vamos colocar essa pessoa da área trabalhista nas reuniões mensais com os gestores de fábrica. Então a gente tem que abrir, né? Eu dizia assim que eu ficava super feliz quando eu chegava no departamento, não tinha ninguém, porque está todo mundo atendendo seus respectivos clientes. Mas o advogado de contrato, ele fica lá. O que a gente fez? Né? O principal cliente do advogado de contrato é a área de compras, o procurement. Legal. Aí, minha Siri está falando aqui comigo, deixa eu falar. Fica quieta assim. Aí, o que a gente fez? A gente fez um plantão. Então, 2 vezes por semana, esse advogado ia lá e sentava, ele não via sentar no departamento jurídico, porque passava o dia dentro do departamento de compras. E aí, naquele dia, as pessoas sentavam do lado, conversavam com a pessoa, tiravam dúvidas, e ela entendia como é que era a dinâmica daquela área de negócio. Ficou uma parceira de negócio, né, daquele time. Então, foi a forma que eu usei aqui para doutrinar e fazer o time que eu herdei, depois eu via construir, acreditar naquilo que eu acreditava, né? Fazer eles experimentarem de verdade o negócio, e aí eles passaram a criar um gostinho, né? Uma satisfação de atender bem, uma satisfação de gerar valor, uma satisfação de ser reconhecido. E qual que era o teu segundo ponto aqui, Renan? Ou eu respondi? Okay. Eu quero aproveitar, Gia, tua experiência, né? Na verdade, tu tem um time aí espalhado pelo Brasil, né? Tu tem pessoal já que não ficava diretamente, assim, que tu não via já todos os dias, né? Fica em São Paulo, tu tem algumas pessoas em Porto Alegre, ou tinha, né? Tem essa dinâmica assim. Como gestora, né, de uma equipe que
para o tamanho de jurídicos do Rio Grande do Sul é grande, a minha, né? Mas éramos todos concentrados numa sala só, né? Então nós tínhamos uma sala grande, metade de um andar ali, e eu brincava muito assim que eu pegava muita coisa de orelhada, sabe? Uma coisa assim, tu vai passando ali, tu vai pegar teu café, que é do outro lado, a minha sala era de um lado, a sala do café era o outro, no meio tinha o pessoal trabalhando, e tu ia pegando as coisas que estavam acontecendo, e estava tudo certo. Na verdade, a porta estava sempre aberta, sempre fomos muito, muito abertos, assim, a relacionamento, então alguém falava, estava sempre acontecendo. Como é que tem sido essa dinâmica de gestão de equipe remota, 100% remota, né? E vamos lá, não é uma semana ou 15 dias, é 90 dias, como eu e tu, né, estamos, né? Então, como é que tem sido para ti isso? Que dicas tu daria tanto para a pessoa que está gerindo, quanto quem está sendo gerido, né? Como é que tem sido a dinâmica de vocês em relação a isso, bem no papel de gestão mesmo, assim, bem do papel do dia a dia, né? Kickoff, check-out, conta para nós. Eu sempre tive um time muito espalhado, né? Eu fiz também 6 anos de Latam pela Yara, montando o time lá e depois criando toda a estrutura para a Latam. Então, com gente no México, Colômbia, Peru, Porto Alegre, São Paulo, Cubatão, Serra do Salitre e Paulínia. Então, eram essas as minhas... e México, falei. Regionalidades. Então, assim, de São Paulo para a Cidade do México são 9 horas de voo, mas o escritório é em Guadalajara, mais 1 hora de voo. Então, assim, era meio-dia para chegar, né? Fora todo o tema. Então, assim, eu estou muito acostumado com essa vida virtual. Perde-se coisas, né? Então, eu sempre gostava de ir para o Sul, quando a maior parte do meu time estava aí, eu ia pelo menos 2 vezes ao mês. E passava 2 dias e, né, sentava no meio de todo mundo para, de orelhada, sentir um pouco o clima, né? Como você mencionou, sentava com um, sentava com outro, ia almoçar com o grupo, chamava para jantar. Para começar, assim. é importante ter essa empatia, entender o que a pessoa está vivendo. Então, sempre gostei de estar próximo nesse sentido. E aí agora a gente, virou a chave do 100% remoto, e a gente com alguns membros novos também. Então, imagina, teve uma colega nossa que estava há 1 mês na empresa e agora está de home office. Assim, eu tive desligamentos e admissões durante também. Exato. Então, assim, a pessoa nem teve o onboarding dela ainda, ela nem se sente parte do time. Como é que você traz essa pessoa para dentro do seu time? Então, como empresa, a gente tem feito uma porção de iniciativas, né? Então, a gente pôs lá um termômetro que fica sempre aberto, então todo dia a pessoa pode ir lá clicar para ver como ela está se sentindo. O RH monitora. A gente tem um médico, um psicólogo à disposição para as pessoas conversarem também, porque não é fácil, nem todo mundo lida do mesmo jeito, nem todo mundo tem um espaço de home office, né? Tem gente que está com mais de uma pessoa em casa trabalhando, né? Tá o marido, a mulher, os filhos em live, e aí tem que parar para cozinhar o almoço. Então tem uma boa prática de tentar travar a agenda ali entre 12:30 e meio, 1:30 ou 2 horas e bloqueia a agenda, ninguém marca nada, porque todo mundo não é só descer e comprar comida, você tem que fazer o almoço, depois o outro tem que lavar a louça, todo mundo tem que ajudar em casa. Então tem essa divisão de trabalho, tem que ter esse respeito, né? A gente vem discutindo muito isso como organização. E aí o que eu faço, que é muito meu, assim, com relação à equipe, quem for da minha equipe estiver aí, pode dizer se eu estou mentindo ou não. Não deixa ele mentir sozinho, gente, vamos lá. Vem aqui, entra, reforça. A gente tem uma reunião mensal que a gente coloca todo mundo online para bater um super papo. A gente tem passado uma boa parte da reunião para entender outros temas que não relacionados simplesmente ao negócio, falar um pouco de
dica de Netflix, de o que está acontecendo comigo, o que está passando de difícil, o que está passando de legal, quais são as minhas angústias. Então, a gente bate um pouco desse papo. A gente tem organizado também alguns happy hours, então a gente organizou um happy hour check-in, aí eu falo, eu conto para o pessoal quais são as últimas aí da diretoria, o que está acontecendo um pouco com a empresa, e aí batemos um papo super informal, para a turma descontrair, para a turma conversar. E eu tenho falado muito com os meus diretos, né, e tenho feito uma interação muito próxima com eles. Eu tenho 3 gestores, né, respondendo para mim, para que eles também façam esse one-on-one com o time. Né. Eu também gosto de fazer, eu não consigo fazer sempre. Eu fiz... Foi engraçado, eu comecei a fazer esse ano em fevereiro, então alguns eu fiz presencial e outros eu já fiz remoto, o one-on-one. Então aí foi bom porque a gente já entrou no tema pandemia com eles. Então acho que esse contato pessoal, ainda que via vídeo, é super importante, tem que ser mantido. É só assim que a gente consegue ter essa organização. Acho que a gente está um pouco mais humano, Jean, nesse aspecto. Tu não percebe, assim? Eu percebo o quanto a gente está... Eu estou mais preocupada. Além, eu sempre fui muito preocupada, mas preocupada, assim, até com a estrutura física da casa da pessoa. Tá tudo certo, tá tudo bem. A internet caiu, avisa. Umas coisas, assim, que nos faz mais próximos ainda, né? Eu tenho sentido isso. Porque a gente entra na casa das pessoas, né? Tem uma diferença grande, assim. Então, tem dramas pessoais, né? De gente que familiar teve Covid, o familiar ficou entubado, né? Colegas próximos passando por dificuldades, ou perdeu o emprego, ou perdeu um ente querido e não pôde ver, não pôde visitar, né? O velório fechado. Assim, você acaba entrando um pouco no drama e acho que faz parte do gestor, né? Procurar saber o que está acontecendo e apoiar em todos os sentidos. E para aquele que não é gestor, né? Para aquele que faz parte do time, não guardar para si. Né? Entenda que esse diálogo e essa transparência, né? Não tenha medo de se aproximar do teu gestor e dizer, estou vivendo essa dificuldade, estou passando por isso. Né? Eventualmente, se o teu gestor não tiver essa habilidade de tratar, você pode procurar o RH. Poxa, estou passando por isso, estou vivendo essa dificuldade. As empresas estão abertas, estão apoiando as pessoas nesse sentido. Né? Não sei, na experiência de vocês, se vocês estão vivendo situações similares. Muito, muito interessante, até para saber se eu não estou tão fora assim do contexto, né, Jean? Porque tem sido um aprendizado, né? Eu até escrevi recentemente algo sobre isso, né? Eu entendo que o nosso ano ele está dividido em 2 metades. O primeiro foi de uma adaptação, a gente saiu correndo se adaptar, e a gente agora está chegando num momento de quase de transformação, né? Porque parece que é impensável algumas coisas voltarem exatamente como eram antes. Então, a gente já está falando em vamos montar a nossa política de home office, mesmo que amanhã todos os 8 bilhões de pessoas estejam vacinadas, tenham eliminado todo o Covid, não tem mais tanto motivo para ser como era. Né? Então, nós estamos na fase agora de quase de pensar numa transformação. E isso, como advogado, é difícil, porque o advogado é um nicho um pouco resistente, né, Jean? Então, a gente pensar que foi meio a fórceps, assim, mas está acontecendo. Desculpa. E fica um recadinho aqui para os nossos parceiros do escritório de advocacia, né? Então, muitos com protocolos super rígidos, né, dizendo que home office não funcionava de jeito nenhum. E aí hoje estão todos aí funcionando, estão trabalhando, estão sendo super parceiros, né, os problemas continuam acontecendo, eu continuo acessando eles. Outro dia eu acessei um escritório super formal, grande, e aí estavam todos sem vídeo, né? A gente estava aqui, não era um Zoom, era o Teams, mas é muito parecido, né? E aí eu falei, gente, abre o vídeo, estamos aqui. Eu estava com o vídeo aberto, de camiseta, tá? E todo mundo abriu o vídeo, todo mundo super descontraído. Foi gostoso ver
pessoas que eu sempre via lá de terno e gravata, bem à vontade, em casa, de moletom, etc. Eu falei, a vida como ela é, né, gente? E eu sei de alguns outros colegas que falaram, não, mas o meu escritório diz, para aparecer no vídeo, tem que estar assim, assado, de camisa, de... Eu falei, né, não precisa. O novo é o cachorro latir no fundo, cair As a crianças internet, chorar. a criança chorar, tocar o interfone, você está sozinho, precisa atender. Dá licença, precisa parar de estar tocando aqui, incomodando. A expressão da moda, o novo normal, mas é isso, né? É isso aí. Nós temos uma pergunta, né, Iago? Isso, eu vi que o Marcos Fraga fez uma pergunta, eu acho que se ele quiser fazer... Pode fazer ao vivo também. É ao vivo, mas eu posso ler aqui também, se for o caso. Não, deixa o Marcos falar, nosso presidente. Isso. Tá aí, Marcos? Travou. A internet dele acho que travou. Marcos? Do Iago também? Eu acho que travou. Não? Tô por aqui. Marcos? O Marcos tá caindo. Mas eu vou fazer a pergunta dele aqui. Vamos lá. Todos me ouvem, né? Sim, sim. Uhum. Perfeito. Na verdade, o Marcos pergunta sobre a importância do gestor jurídico, né? Entender aí, além de questões meramente jurídicas nesse período. Eu acho que foi um pouco que o Jean passou também sobre a questão de governança, enfim. Mas a dúvida dele, o questionamento dele em relação a essa necessidade do gestor jurídico entender agora, mais do que nunca, questões além do jurídico, né? Quer falar, Marcos? Não, desculpe, pessoal, acho que interrompeu aqui, eu caí. Mas exatamente nesse sentido, né? A gente falou, o que tu entende em relação à medida que o jurídico tem que estar integrado com a operação, né? Até que ponto é válido na formação do gestor jurídico, nesse contato, assumir parcerias de outras áreas, mas também até responsabilidades, questões não eminentemente jurídicas, né? Uhum. Acho importante, em termos de formação do gestor, do executivo jurídico. Eu gosto disso, né? Então, você pode... Eu falo para minha turma, assim, pelo menos para o pessoal mais novo, que ainda não sabe se vai ser gestor ou se vai ser técnico, eu falo, você põe uma ficha em cada... Acende uma vela para cada um, né? Investe o teu lado técnico, na tua fortaleza técnica, e investe também aqui na tua visão generalista, no teu soft skill, ou na tua formação multidisciplinar. Né? Não adianta só fazer pós-graduação de contrato. Né? Se você não entender um pouco de economia, se você não entender de matemática financeira, se você entender um pouco de marketing, assim, você tem que ir investindo nas duas e depois a vida vai te dando um caminho aqui, se você realmente quer ser gestor, ou se você quer ir para um lado técnico e de repente até migrar para um escritório, ou ser um grande especialista, alguma coisa assim. Então, vai investindo nas duas. Agora, se você já sabe que é gestor que você quer ser, aí tem que ir de vez para a formação multidisciplinar, para te dar a ferramenta para pegar aquilo que o Marcos acabou de dar o gancho, assumir outras coisas que não só jurídico dentro da empresa. Né? Existe departamento jurídico, mas quando você ganha um cargo de coordenador, gerente ou diretor, não importa o nome que vem depois. Você é um diretor da companhia, você é um gerente da companhia, você pode e deve, a empresa espera que você opine em todas as áreas, claro, com o teu filtro jurídico, mas você ali é responsável por aquilo. E muitas vezes você está ali no estatuto, está no contrato social, você inclusive, o teu CPF é responsável. Exatamente. Se você não entender o que está acontecendo, exatamente, e não opinar sobre o que está acontecendo, você está frito. Né? Você vai estar ali escanteado. Fosse direto ao ponto, Jean-Franco, acho que esse, e até volta um pouquinho em relação à tua observação da formação da equipe, né? Aquele momento da carreira Y, como muitos falam, que eu vou me decidir se eu vou ser técnico ou se eu vou ser um gestor. E como muitas empresas só colocam como condição para se subir, né, a questão da gestão, eu vejo muito equívoco, isso até por vezes em escritórios, em que perde-se um bom técnico e não se ganha um bom gestor. Então, esse momento crucial da divisão, como tu bem colocou,
eu acho que ele é fundamental. Bota uma ficha em cada lado e vai monitorando, né? Porque é um passo por vez que não tem volta, né? E fala até de forma geral nas empresas. Se destacou muito bem como supervisor técnico. O elevaram a um cargo de gestão e ele não estava pronto para isso. Não era no fundo que ele queria, mas era uma ascensão, ou a única forma de ascensão. No final das contas, não se ganhou um bom gestor e perdeu-se um excelente técnico. Então, acho que está corretíssima a tua leitura também sobre esse aspecto. Exato. A Bruna faz um questionamento aqui no Q&A, e aí a gente vai finalizando com ela, até porque dizem que a nossa atenção fica presa nesses eventos online durante 1 hora. Depois disso, a gente já começa a perder um pouco o foco. E a Bruna questiona, e até o Renan, acho que mandou ali no chat o teu artigo, que eu acho que é um pouco da tua ideia ali, quando tu escreveu o artigo, né? Ela questiona se o jurídico na empresa é muitas vezes visto somente como uma despesa. Você conhece alguma outra ação, além das questões tributárias, que você entende que poderia dar resultado? Eu acredito que isso depende muito de qual empresa, de qual setor você está falando, né? Mas eu acho que a ideia central seria tentar entender ali qual é o setor específico da empresa, né? Eu acho que todas as gavetas têm dinheiro na mesa, né? Todas elas, gente. Da coisa mais simples, né? Então, a nossa estagiária estava tocando um projeto com um outro colega de assinatura eletrônica, né? E dali ela conseguiu fazer lá uma porção de contas e etc, tal, e o dinheiro que a gente gastava com cartório, com Sedex, com isso, com aquilo, lá tinha uma economia de 150 mil reais ou 160 mil reais ano, só de paperwork que os contratos tinham que ficar trafegando entre São Paulo, Porto Alegre, cartórios, etc. Tal. Assim, que se pagou, ganhou agilidade. Assim, todas as gavetas, da mais simples, né, da rotina mais simples que você atua, tem um dinheiro ali para ser olhado. Então, não é só aquela coisa milionária do tributário, né, que é importante e tem que perseguir, mas as ações de cobrança, como é que está a cobrança do cliente, essa disciplina, a checagem correta do provisionamento, tem dinheiro na mesa, é super importante. Se você está sendo extra conservador e está fazendo provisionamentos desnecessários, né, não de acordo com a melhor prática, com a jurisprudência mais acurada. Então, se você tem a certeza ali, né, se você tem a experiência de que naquele tipo de caso a condenação é Y, você não precisa provisionar 2Y. Então, aí você vai conseguir liberar um dinheiro preso da companhia. Mas eu faço ali um contencioso, isso e aquilo, trabalhista. Bom, tem depósito recursal parado em um monte de lugar. Você acha que em todas as gavetas tem dinheiro na mesa e dá para ajudar. E aí tem uma conta muito engraçada que eu faço meio que obrigo, entre aspas, né, o time a fazer essa conta, né, das atividades que a gente faz e colocar tudo num cofrinho ali versus o custo do departamento. Então, a gente tem um retorno sobre o investimento do departamento jurídico. E é sempre altíssimo. Então, toda hora que alguém vem falar aqui do meu orçamento, é claro que eu vou reduzir, apertar, etc. Eu vou fazer aquilo que a empresa está, né, dentro do espírito da empresa, mas eu sempre mostro, olha aqui, mas olha o que eu estou gerando de valor, fora o risco que eu... né, sem o soft a gente vai fazer de qualquer jeito, né? A gente vai proteger a empresa de uma porção de enrascadas, mas sem contar isso, que não tem um valor numérico, no numérico, olha aqui, eu estou pagando o meu investimento e ainda estou trazendo esse caminhão aqui de dinheiro para a companhia. Então, me deixa operar, né? Então, todo CFO aqui, ele é mais sensível ao argumento numérico. Então, é importante ter esses valores aí na mesa. Acho que respondi a Bruna. Bruna, se não respondi, depois você pode me acessar. Eu só quero um ganchinho aqui antes. Eu vi que o Marcos me falou aqui internamente que tem uma pergunta, mas só porque tu falou sobre contingenciamento.
o quão é importante e quantas vezes vocês revisam esse contingenciamento judicial na equipe de vocês, por exemplo, quão cuidado vocês tomam com isso, porque ele gera... A Yara não é capital aberto, mas ela é uma estrutura multinacional que segue a contabilidade de... A gente tem capital aberto na Europa, né? Na Bolsa de Oslo, então a gente segue... Sim. Aqui é uma SA fechada, mas a gente segue as normas tal qual aberta fosse, né? Vou usar uma frase que eu aprendi de um CFO, trabalhei 11 anos na Siemens, empresa alemã, e ele falava assim, olha, bad news soon, but not frequent. Então, assim, as más notícias a gente tem que dar logo, mas não tem que dar todo dia, né? A empresa, o que ele queria me dizer ali? Ele falou, eu odeio surpresa. Basicamente é isso que ele me disse. Então, a gente tem que trazer o contencioso de verdade na mão, conhecer a fundo todos os casos que a gente atua e dar a transparência para a área de contabilidade sobre todos esses casos que a gente atua. A gente montou até dentro da Yara um sistema de farol ali. Então, a gente tem uma discussão com a área de contábil todo mês para mostrar aqueles casos que, eventualmente, eu estou constituindo, ou estou desconstituindo, ou estou chamando atenção para aquele caso. E, eventualmente, eu já estou dizendo ali, olha, aqui eu tive um pedido de 100 mil aqui e a documentação não está boa, e a perícia veio ruim. Então, eu vou mostrando para ele num sistema de farol que aquele caso está amarelo. Provavelmente, no mês que vem ali, se continuar tendo essa onda de má notícia, a gente vai provisionar. Então, eu evito a surpresa. Com a transparência, eu vou evitando a surpresa. Claro que nem sempre a gente consegue evitar todas as surpresas, ainda mais no Brasil, que é o único país do mundo que nem o passado é certo, né? Sai um julgado que muda o passado. Mas paciência, isso é dado, né? Isso é o ambiente de negócio que a gente vive. Tinha um outro CEO na empresa que dizia que o Brasil não é para amadores, né? Então, acho que o recado é esse aqui, né? É a gente dar a transparência para evitar essas surpresas. Acho que o Marcos quer fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta bem rápida e é algo que eu gosto muito, mas o que eu vejo é que agora nessa realidade virtual, remota, tem se multiplicado, que são o uso de ferramentas. Eu gosto muito quando o direito, quando a gente consegue beber em outras áreas da administração, da economia, o pessoal da engenharia de produção, que na minha opinião são os melhores gestores de contratos, né? Com eles que eu aprendi como é que se gera de fato um contrato. Eu achei que eu entendia, fui aprender com o engenheiro de produção. E essas siglas que a gente tem convivido de KPI, OKR, matriz SWOT, matriz BCG, em multinacionais a gente vê isso com mais frequência. Como é que funciona na Yara e como é que é a tua visão de como isso tem que ser avaliado? Porque algumas pessoas entendem, olha, a Yara faz isso, funciona super bem, eu vou pegar tal e qual, vou aplicar na minha empresa. Como se fosse uma receita de bolo. Essa falta de cuidado com ferramentas que eu considero excelentes, queria a tua opinião sobre isso, mas que cuidados tem que se ter, que análise tem que ser feita para que se use de uma forma bastante otimizada e se aproveite de forma adequada. Não todas as ferramentas, tem que ver o que se adequa, né? Excelente ponto, Marcos, porque o pessoal confunde muito processo com ferramenta, né? Então, tem sempre aquele pilar, os 3 pilares ali, né? De pessoas, né? De gestão e a tecnologia. Então, tem sempre esses, pelo menos esse triunvirato aqui. Então, no pessoas, você tem que aculturar as pessoas nesse tipo de mindset, de gestão por processo. Hoje em dia, além da gestão por processo, a gente está falando em metodologia agile, a gente está falando de novos soft skills aí que estão amealhando aqui o mundo de negócio, e o mundo jurídico tem que vir junto, né? Aí tem essas são as pessoas, a gente tem que trazer as pessoas para dar essa consciência nelas. A outra é o processo em si. Não adianta ter a melhor ferramenta se você não tiver esse processo bem estabelecido internamente, né? Seja ele ágil, seja ele o processo tradicional de gestão de contrato.
né? Ou o tradicional lá, o que eles chamam de CLM, né? Que é o Contra Lifecycle Management, né? Do momento da ideia até toda a gestão e depois o encerramento do contrato. Então, eu posso ter ferramentas maravilhosas para fazer essa gestão, mas se eu não tenho esse processo, essa matriz aqui definida, a ferramenta em si não vai fazer milagre, né? Lembro, na época de Siemens, ainda muito lá para trás, que isso era feito em planilha Excel e funcionava maravilhosamente bem, porque eram engenheiros de processo que seguiam a coisa à risca e a gente fazia acontecer. Depois vieram as ferramentas de gestão, Primavera, etc. Todos os outros softwares relacionados à gestão de projetos fantásticos. E aí, maravilha, a gente tem que ser um apaixonado e abertos a novas tecnologias, né? Abrir a porta para a tecnologia entrar, mas você tem que, para a tecnologia ter aderência, você tem que ter com as pessoas os processos bem alinhados. Jean, eu uso duas, desculpa, Marcos, é que eu uso duas expressões que estão muito adequadas ao que tu falou. Primeiro, simplifica, né? Porque as pessoas, por quê? Porque é a segunda expressão. Às vezes as pessoas querem construir uma ogiva nuclear e não fazem uma planilha de Excel que resolveria o problema. Tu já não teve essa sensação? Tá tudo bem, mas não dá para botar no Excel. Não, mas quer comprar um sistema ultra, mega power, né? Tem uma coisa que eu compro, mas primeiro me mostra que funciona no Excel. Boa, então. Aí tá funcionando, tal. Agora a gente faz. Aí a gente está gastando aquela energia para preencher o Excel, tal, mas o processo está funcionando? Então tá bom. Então agora vamos na ferramenta. A ogiva nuclear fica depois, né? Agora a gente faz o Excel mesmo. Eu lembrei, não sei, todo mundo já deve ter, conhece o Roda Viva da TV Cultura, quando a pessoa fica desenhando, sabe, a caricatura. Quando o Gianfranco estava falando, eu me lembrei disso quando eu trabalhei na GetNet, que é exatamente o que ele falou. A gente sempre que tinha uma reunião, tinha uma pessoa de processos. Não falava absolutamente nada, mas ficava igual aquela pessoa. Desenhando. É o Caruso, se não me engano, é uma pessoa conhecida, me fugiu o nome agora. Caruso. Que ficava desenhando. E essa pessoa ficava na sala de reunião, que não importa qual reunião que era, de gerência, diretoria, que só estava teca. E quando a gente acabava, ela tinha todo o processo e procedimento desenhado, do início ao fim. Então, tudo que ela ia falando, ela ia de orelhada, que nem falou a Ana, desenhando. Então, quando a gente pensava em executar, ela nos dava todo o caminho desenhado. A gente só tinha que pensar na ferramenta porque o processo estava pronto. Eu achava aquilo genial e aquilo vem trazendo, porque é exatamente o que tu passaste agora, esse mapeamento e diagnóstico e o desenho, não importa em que formato, né? Exato. Então, cumprindo estritamente... São 15 para as 8 aqui. Isso aí. Eu estou tranquilo, estou à disposição. Fiquem à vontade, mas... Vocês que dão o tom. Mas a presidente da comissão é chata, Gianfranco. Ela é chata com horário. A gente sempre cumpre bem certinho. Os presidentes do lar, os cônjuges também são. Então, se a gente também se estender muito, toma pro chão de orelha. Mas eu acho que foi um super bate-papo. A proposta que a gente tinha de realmente ser um espaço de trocar ideia e trocar experiência além do jurídico, né? Porque são tantas lives já feitas aí sobre se aplica relativização de contrato ou não, se a MP tal fala... isso aí a gente consegue desenvolver nesse ambiente tão caótico que a gente está vivendo, né? Mas essa troca de experiência com uma pessoa tão experiente, qualificada e que tem tanto a nos agregar em conhecimentos extrajurídicos que são tão importantes para a nossa situação, né? Seja como advogado externo ou advogado interno. Então foi muito legal mesmo. Então, Jean, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, topado esse bate-papo. Realmente foi excelente. Não sei se a Ana ou o Marcos Pedroso querem falar mais alguma coisa. Tudo bem, então? Não finalizando aí, né, Renan? Agradeço demais, gente. É sempre uma troca, né? Eu aprendo muito também, então é uma via aqui de mão dupla. Fiquem super à disposição e eu vou retribuir o convite, viu, Ana? Convidar aqui vocês para participarem de uma reunião nossa aqui da OAB, da reunião de departamento jurídico da OAB São Paulo. Então a gente faz Gia, vai ser uma honra.
já fica aqui o convite para vocês nos visitarem aqui virtualmente. Também. Acredito que já podemos então finalizar, né? Já só agradecer, eu já te acompanhava offline pelos artigos, por publicações, pelo Jurídico Sem Gravatas, principalmente, porque eu acredito que comunga muito com as ideias da SEAC e ideias minhas da advocacia, que como a gente começou nas preliminares ali antes do vir a público, a gente comentou que nós não seguimos muitos protocolos, né? A gente gosta dessa questão mais informal, e aí a gente vê que tu comunga muito com isso. A gente agradece bastante essa tua troca de experiência, a gente só tem a agradecer tanto pelo GT de Societário e Governança quanto pela SEAC. Esperamos contar contigo outras vezes, agora que a gente tem esse caminho da conexão. Eu acho que só tem que agregar, e o Zoom e essas plataformas que a gente viu que nos conectam mesmo distantes conseguem fazer com que esses eventos fiquem mais frequentes, né? Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo. São 10 para as 8, nós estamos com 49 convidados ainda. Significa que eu acredito que o pessoal gostou muito. Eu sei que nós 6 aqui gostamos bastante do debate, mas só tenho que agradecer. Muito obrigado aí. Obrigado a todos que estavam até aqui nesse momento. E até a próxima. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Então, mês que vem não temos a reunião, mas temos os trabalhos dos GTs. Em agosto, grande mês do advogado. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. pessoal. Tchau, boa noite. Abraço.